Criar conteúdo pode ser mais difícil para quem o trabalho já é criar de alguma forma, que é provavelmente o caso de você que faz música. Como que a gente sobrepõe essa dificuldade de falta de energia criativa na hora de criar conteúdo no momento que é mais interessante de compartilhar com o público? Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco melhor o que eu penso sobre isso e te indicar uma técnica para tentar lidar com esse problema. Fala gente, do Panos por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Buzz Music Content. Já pedindo de cara para vocês se inscreverem no canal, caso não estejam inscritos ainda, deixar um like, enfim, um dislike se não gostar, e no final do vídeo deixar um comentário dizendo o que achou do vídeo, se gostou do tema, sugerindo um tema também pra gente seguir nesse fluxo de vídeos aqui no YouTube que, enfim, tô gostando bastante, espero que vocês estejam gostando também. Hoje a gente vai falar sobre energia criativa, como é que a gente consegue ao mesmo tempo ter essa energia para criar conteúdo quando o nosso trabalho já é criar, já é usar essa energia para um outro lugar, tá? Eu acho que primeiro a gente tem que entender como é que funciona o fluxo de trabalho de um projeto musical, né? O fluxo de produção de um projeto musical. Talvez vocês já conheçam isso muito bem, mas vale a gente lembrar aqui. Um projeto musical, ele acontece em lançamentos, né? Então a gente tem lançamentos de um single, de clipe, lançamento de um disco. Então vai tendo esses picos de energia que a gente vai gastando, de energia, de dinheiro, de tempo, focados num lançamento específico, num produto específico, enfim, algo que a gente está colocando no mundo naquele momento. Esses momentos de lançamento, eles são muito legais porque é quando realmente está acontecendo coisas mais interessantes na vida do artista, digamos assim, né? Então, ou tu tá no estúdio, e isso é algo muito legal de ser compartilhado, ou tu tá num momento muito legal de composição, e isso também é algo também muito legal de ser compartilhado, ou até talvez tu esteja em turnê, e isso também é algo muito legal de ser compartilhado com o público, enfim, esses momentos onde a gente está de fato colocando alguma coisa no mundo, é o momento onde tem mais coisas para se falar e se trocar com o público, né? Porém, aí que tá o nosso problema. A nossa energia criativa é uma coisa limitada. Então pensa mais ou menos que tu começa o dia com uma barrinha cheia e ao longo do dia tu vai criando coisas utilizando essa energia criativa e ela vai baixando, até chegar no final do dia meio zerada, caso tu tenha sido bastante criativo naquele dia. Né? Mais ou menos tu dorme, acorda, começa um novo dia e pode ser que tua barrinha esteja enchido bastante de novo ou não, depende muito da noite de sono que tu teve. Mas enfim, isso vai se reenchendo ao longo do tempo, se preenchendo ao longo do tempo novamente. Tem formas diversas de alimentar essa nossa energia criativa novamente, muitas vezes é tirar uns dias off, muitas vezes é fazer coisas que tu gosta. Enfim, tem várias formas, isso é um tópico para um outro vídeo. A questão aqui é que a nossa energia criativa é limitada. E justamente nesses momentos de lançamento, quando tu tá no estúdio, quando tu tá compondo, ou quando tu tá, sei lá, focando no teu show em turnê, é quando tu tá utilizando muito da tua energia criativa. Então entende o paradoxo? Justamente quando seria o momento mais legal de compartilhar as coisas com o teu público, tu não tá com cabeça e com energia criativa para pensar em compartilhar as coisas com o teu público, para pensar em criar conteúdo de alguma maneira para fazer tudo isso acontecer. Eu já pensei muito, já falei muito sobre, mas não precisa então criar conteúdo, simplesmente documenta o que tu tá fazendo, né? Simplesmente documenta o teu processo, que aí tu não vai, enfim, atrapalhar o teu processo criativo porque tu tá criando e tu documenta isso. Só que vamos falar real, documentar também dá um trabalho, desvia o nosso foco, né? Porque a gente tá compondo, a gente tem que colocar a câmera aqui, a gente tem que se preocupar com isso e não vai se preocupar de fato com aquilo que a gente tá fazendo, que é gravando no estúdio, por exemplo. Claro que uma solução muito legal para quem tem dinheiro seria contratar alguém para ficar filmando o rolê 24 horas por dia. Enquanto tu consegue estar focando na gravação, tem alguém te filmando ali. Enquanto tu consegue estar fazendo teu show, tem alguém te filmando lá. E tu não se preocupa com isso. Mas a gente sabe o quanto isso tá totalmente fora da realidade de artistas menores e bandas mais independentes que não tem grana para gastar para pagar alguém, tá? Quando tiver, eu recomendo, faça isso, porque vai gerar muito material, vai te ajudar a documentar teus processos, enfim, o teu rolê todo. Só que provavelmente tu não tem isso e é aqui que entra a minha dica, tá? Como que a gente sobrepõe essa dificuldade de falta de energia criativa na hora de criar conteúdo no momento que é mais interessante de compartilhar com o público? Minha sugestão é um exercício que eu chamo de diário de bordo. Basicamente é o seguinte, enquanto tu tá criando, foca em criar. Se tu tá no estúdio, foca em estar no estúdio, esteja presente lá. Se tu tá fazendo teu show, faça o teu show e fique presente lá. Se tá compondo, foca nisso também. Nem pensa em criar conteúdo, não pensa que isso poderia dar um bom conteúdo para as redes sociais. Não, foca só no teu trabalho e tá ótimo. Se tu, ao longo do dia, sentir que pode pegar o celular e dar uma registradinha, faz isso, mas de uma maneira muito leve, tipo assim, filmando alguns processos. Eu até sugiro tu deixar o celular em modo avião e usar só a câmera para fazer isso de fato, não posta na hora, dá uma registradinha nos processos, tá lá no momento meio tédio, no momento meio calmo, a gente sabe que em turnê muitas vezes tem esses momentos tédio,
Às vezes quando a gente está compondo, a gente parou para tomar um café, pega, dá uma registradinha, faz uma foto do teu violão, do teu cantinho. Coisas nesse sentido pequenas, tudo certo, não vai te atrapalhar. A grande sacada do diário de bordo é, na manhã, no dia seguinte, pensa que tu passou o dia criando, no dia seguinte de manhã, tu vai acordar, a primeira coisa que tu vai fazer é sentar e refletir sobre o teu dia criativo de ontem. Como ele foi, qual foi o maior desafio, qual foi o aprendizado, qual foi um insight que tu teve, quais as dificuldades que tu passou naquele dia, enfim, alguma coisa difícil que tu encontrou, mas que tu conseguiu sobrepor, como é que foi que tu conseguiu sobrepor, como é que vai ser o teu dia de hoje também, quais são os teus planos, o que tu tá achando desse processo. Faz toda essa reflexão e aí pode ser escrito num papel, pode ser através de áudio, aqui contigo gravando áudio mesmo, ou até se tu tiver à vontade com isso, acorda e coloca uma câmera na tua frente e começa a falar, a refletir sobre isso. Bem naquela vibe do BBB, sabe? Que as pessoas chegam lá e trocam uma ideia com a câmera. Pô, é muito louco esse jogo, eu não sabia que era assim, nunca tinha assistido antes. Essa vibe. Se tu se sentir confortável de fazer isso na câmera, faz isso na câmera, se não, faz escrevendo, se não, faz com áudio. E a ideia é ser um fluxo bem solto de consciência mesmo, tá? Tipo um descarrego, assim. Então tu tá vivendo um processo importante ali de criação e isso mexe com a gente. Então utiliza esse exercício para dividir um pouco, tirar um pouco de ti como é que tá sendo esse processo, etc, dificuldades, tudo aquilo que eu já falei antes, tá? A ideia é que seja bem esse fluxo de consciência, não se preocupa se vai ser legal, se tá saindo bom, coloca pra fora, porque mais tarde a gente pode utilizar tanto os textos que tu escreveu ao longo do processo, ou os áudios que tu gravou, ou os vídeos que tu filmou, e a gente pode combinar isso com algumas imagens que tu foi registrando ao longo do processo de composição, aquelas imagens que não necessariamente atrapalharam o teu processo criativo, e combinar essas coisas em posts, vídeos, e-mails, várias formas de comunicação que tu consegue pegar aquilo que tu já registrou, que tu já escreveu e compartilhar isso com as pessoas num momento mais próximo ao teu lançamento de fato, sem que isso atrapalhe o teu processo criativo na hora da criação. Alguns áudios que tu gravou, com alguns videozinhos que tu fez ao longo do processo, isso inclusive uma linguagem bem de TikTok, de Reels, que funciona muito bem, que é, enfim, uma narraçãozinha e imagens que vão rolando assim ao longo do vídeo. Oi, eu tenho uma banda com a minha melhor amiga e a gente revestiu minha sala inteira de toalha vermelha pra gravar um clipe. Pra fazer isso, a gente também teve que usar 40 metros de felpa, que é o nome do tecido da toalha. Olha, essa banda também é cultura. Isso é muito fácil de editar hoje em dia com aplicativos como CapCut, enfim, alguns outros que tu baixa no celular e edita por ali mesmo. E aí tu consegue ter vários materiais na hora do lançamento, na hora da divulgação de fato, sem que isso tenha atrapalhado o teu processo criativo. Tu conseguiu registrar e capturar aquele momento importante de compartilhar com o teu público, sem que isso atrapalhasse aquele momento e ao mesmo tempo tu conseguiu compartilhar. Eu acredito que isso é uma baita técnica, eu utilizo essa técnica bastante, porque tem muitas vezes que eu tô passando por um processo criativo aqui dentro da Buzz para criar vídeos, roteiros, etc, que eu não consigo pensar em colocar uma câmera para me filmar, mas eu utilizo muito essas páginas matinais, assim, eu escrevo bastante e tô começando a querer utilizar mais áudios também. Enfim, fazer esse descarrego e pensar um pouco sobre o meu processo criativo, pensar um pouco sobre como tá sendo. Eu gosto muito desse exercício porque não só ele dá origem a bastante conteúdo, como ele te ajuda de fato a processar o teu momento criativo, ele te ajuda, é quase uma terapia, assim, tu tá falando contigo mesmo, tu nem pensa que tá falando com o público. E isso acaba dando origem a um conteúdo super aberto, super espontâneo, que vai ser muito legal de compartilhar na hora do lançamento depois. Se fez sentido pra ti esse exercício do diário de bordo, deixa aqui um comentário dizendo que fez sentido e testa isso já. Não precisa nem esperar teu próximo lançamento, já começa a colocar isso em prática. É algo que a gente não precisa utilizar necessariamente só nos períodos mais criativos. A gente pode fazer esse exercício de registro todos os dias. Enfim, coloca em prática, depois me conta como é que foi. Eu espero que isso possa te ajudar a criar conteúdo de uma maneira mais leve, porque a gente sabe o quão importante hoje é para os artistas criarem conteúdo para, de fato, criar essa conexão com o público e estreitar laços, né? Não simplesmente ficar avisando e divulgando músicas, mas sim trocar um pouco de ideia, trazer um pouco o público para o processo e dividir um pouco mais isso de uma maneira mais íntima. Se tu quer entender um pouco mais profundamente sobre como o conteúdo digital, enfim, as redes sociais conseguem fazer com que tu se aproxime do teu público, eu tenho um vídeo super completo aqui que eu vou deixar, enfim, em algum lugar aqui da página no final. Assiste ali. Lembrando também que quem não está inscrito, por favor, se inscreva, é importante pra gente. Deixa um like aqui se gostou do vídeo e também um comentário dizendo pra gente o que achou desse vídeo e deixando alguma sugestão de pauta para as próximas. Lembra também de seguir a Buzz nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo da Buzz. Tchau, tchau!